O Ednei é jornalista, escritor e lançou recentemente Vidas Provisórias, que já está disponível no iba.com.br, e tem inclusive o primeiro capítulo grátis. Para quem quiser conhecer um pouquinho o livro antes de comprar, é só entrar lá. Ednei, Vidas Provisórias conta a história, né, de duas pessoas, dois personagens exilados em épocas diferentes. Eu queria que você contasse um pouquinho do enredo do seu livro. Paulo e a Bárbara são brasileiros que foram forçados a viver fora daqui. O Paulo numa época de grande repressão política, uma época de torturas, de desaparecimento de pessoas, e ele é preso, é torturado e foge para o Chile, com ajuda que a gente não vai contar como. E depois no Chile, em 73, isso foi em 71. Em 1973, com o golpe, outro golpe militar, dessa vez contra o Allende, ele é obrigado a fugir novamente. Então, depois de chegar à Argentina, ele vai parar na Suécia. E a Bárbara é uma mulher expulsa, uma jovem, ela tem 17 anos. Ela é expulsa por condições econômicas. Ela não tem como sobreviver, o pai dela foi assassinado, ela está em São Paulo, ela faz um curso de inglês e ela paga esse curso de inglês trabalhando de faxineira. Coisa que o pai gostaria que ela não fizesse, gostaria que não fosse necessário. Mas quando o pai morre, ela fica sem saída. Então ela vai para os Estados Unidos como imigrante ilegal, com documentos ilegais, documentos que custaram muito caro e documentos que ela será obrigada a pagar, e a única maneira que ela encontra para pagar lá nos Estados Unidos, apesar de todos os sonhos, é trabalhando de faxineira novamente, num país em que ela não conhece a língua, tal como Paulo não sabe nada. Eu sei que o livro foi inspirado um pouco na sua carreira como correspondente internacional. Eu usei muito do que eu vi, no caso da Bárbara, e usei muito do que eu vivi na época da repressão, que eu já era jornalista, já tinha 20 anos, e também aproveitei as informações de amigos meus que foram presos, que foram torturados, que tiveram que se exilar, como Ernesto Soto. Então, essas experiências eu juntei, aproveitei essas experiências, daí que talvez o livro tenha essa pulsação verdadeira, porque há situações verdadeiras. Eu apenas reuni características de pessoas diferentes em um ou outro personagem. Entendi. E como que é relatar esses fatos históricos, né, principalmente como jornalista e como escritor? Como jornalista eu consigo manter um distanciamento. Como escritor eu não preciso, eu posso me entregar. E em alguns momentos foi muito doloroso. Pensar, por exemplo, que esses brasileiros foram para fora, tinham 21, 22, 23 anos, todos jovens, eram pessoas muito jovens. A Bárbara vai com 17 anos, como outras pessoas que eu conheci, que eram muito jovens. E aí você pensa quão injusto é um país que não dá a seus filhos condições de sobreviver, mínima sobrevivência. Por que você não pode pensar diferente? Porque todos têm que aceitar a mesma imposição, seja de um governo de esquerda ou de direita. Por que uma jovem em São Paulo não pode sobreviver, é obrigada a sair do Brasil, a sofrer humilhações constantes? Tem um momento que ela está trabalhando com umas prostitutas de Nova York e há uma conversa entre essas mulheres e uma diz que assim, eu não sou prostituta, eu não sou mulher de programa, não sou garota de programa. Ela fala, se você não é garota de programa, se você não é prostituta, você é o quê? Por que então você faz isso? Eu faço porque eu não quero virar igual a essa aí, limpando apartamento de putas brasileiras. E fora as humilhações que ela sofre ao longo do tempo, como eu vi acontecer. É muito doloroso. E as pessoas falam, essas pessoas têm poucos recursos, não falam a língua. Então cada vez ficam mais isoladas dentro daquela sociedade onde nós já somos estrangeiros de toda forma, mesmo em Nova York. Como você teve a ideia de escrever esse livro? Assim, chegou um momento da sua vida que você reuniu coisas e falou, isso daí é um livro. A gente não sabe de onde veio a inspiração, mas o Paulo já estava comigo há algum tempo. O Paulo é personagem do meu primeiro romance, Se Eu Fechar os Olhos Agora. E a Bárbara surgiu, para surpresa minha, a Bárbara surgiu assim. Eu estava com o personagem, que é o Major, que é o pai dela, e aí bateram na porta. E eu vou escrevendo assim, vou recebendo, vou escrevendo. E aí entrava a filha dele, que é essa moça muito pálida, magra, magra como ele, magra como a avó, eles são descendentes de nordestinos do sertão
do sertão da Paraíba. E são pessoas, não sei se você conhece, são pessoas muito pálidas, tem uma mistura étnica que inclui a presença de holandeses. E lá está ela, e ela vem falar com o pai. A conversa dela com o pai, da Bárbara com o pai, na Felicidade é Fácil, é sobre isso. Pai, eu consegui um trabalho. Eu falei, minha filha, eu não quero que você trabalhe, eu quero que você estude. E ela falou assim, pai, você não tem dinheiro, você não tem como, minha mãe não tem como. Aí na época do governo Collor, o salão de cabeleireiro da mãe dela fechou porque não tinha clientes. O pai dela trabalhava como motorista, tinha uma aposentadoria por causa de um acidente de trabalho, quando ele era policial militar, mas também ganha uma miséria. Então, eles não têm como fazer aquilo que ele gostaria, que ela estudasse, que ela tivesse uma vida melhor do que a dele. Então, aí ela conta, não, pai, eu consegui um trabalho e eu vou ser auxiliar de serviços gerais. Eu falei, que é isso? Lá eu vou limpar cestas e tal, e você vai ser faxineira. E ele fica muito chocado. E quando ela vai para os Estados Unidos, em vidas provisórias, ela vai com a esperança de, sim, ela começará fazendo esse tipo de trabalho, mas ela há de estudar, vai fazer cursos, ela vai acabar talvez estudando medicina, ela irá viajar à Europa, e tudo aquilo começa a desmoronar, porque ela não tem como uma faxineira que não fala a língua do país pode progredir. Você pretende retomar esses personagens em projetos futuros? Eu não sei, eles é que sabem, eles é que vão decidir. Legal. E para finalizar, queria que você deixasse um recado para o pessoal, assim, falasse quem seria o público do seu livro, quem poderia se interessar por esse assunto. A minha impressão é que, o que eu tenho visto é que o livro é atraente para pessoas da minha geração, mas ele é particularmente fascinante para as pessoas mais jovens que não conhecem essas histórias do Brasil. Quando você fala, nós tivemos uma época de grande repressão em que funcionários do governo eram treinados para torturar outros brasileiros. Sim, isso aconteceu no Brasil. E eram funcionários que tinham horários. Das 9 às 5, você vai torturar em tal lugar. Aí o outro tem plantão no fim de semana torturando. Como isso é o quê? Isso é uma comédia? Não, isso não é nenhuma tragicomédia. Isso é um horror que nós vivemos e do qual não falamos, mas eu falo. Já estava conversando aqui, tem muitos jovens mesmo se interessando pelo livro. Muitos jornalistas, pessoas que se interessam por história. Eu estava lendo que você levou 3 anos para escrever, né? 3 anos. Teve muita pesquisa durante Muita. Eu mesmo descobri muita coisa. Por exemplo, eu descobri que éramos todos muito jovens. Tanto nós que ficamos aqui, quanto aqueles que foram expulsos, que foram para o México, para a Argélia, para a Suécia. E descobri toda essa metodologia da tortura e a vontade de destruir o outro. Aquilo, e voltando a Hannah Arendt, a banalidade não eram funcionários, não eram pessoas que odiavam aqueles aspas subversivos, como chamavam, apenas estavam cumprindo suas funções. E eu gosto de falar disso, porque acho que precisamos lembrar. Ainda mais como escritor, que você tem essa liberdade toda, diferente do Ednei jornalista, né? Não, uma obra de não ficção não pode ter a emoção que eu tenho ao contar. Eu, como autor de ficção, eu posso. Ficção pode, né? Pode. Muito obrigado. Pessoal, essa foi nossa conversa com Ednei Silvestre, que lançou Vidas Provisórias. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.